Olá, tudo bem? Márcio França aqui. Hoje vou estar comentando sobre a Idade Moderna, que é uma daquelas divisões clássicas da própria história, que eu já comentei em vídeos anteriores. O objetivo desses vídeos aí relacionado a essa noção de história, que está na playlist aí o nome Noções de História, é exatamente para que se tenha uma noção de cada um dos temas que a gente for falando, a gente já tem a noção, esses acontecimentos fazem parte da Idade Média, ou fazem parte da contemporânea, ou da moderna, ou da antiga. Isso aí apenas a título de informação para ajudar. E aí, a partir daí, você pode explorar mais esses temas que eu vou colocar aqui nesse momento, que também pesquisei. Estou disponibilizando para você aqui apenas a título de noção mesmo. Ok, vamos lá. Então, relacionado a essa Idade Moderna, a gente tem aqui algumas características que coloquei como características mais abrangentes e características específicas. Dentre essas características mais abrangentes, a gente tem a data, o período que corresponde a essa Idade Moderna, que é do ano 1453, que representa ali a queda do Império, do Império Romano, né, como eu já expliquei em vídeos anteriores, e início da Revolução Francesa, que é o ano 1789. Essa era também, dentro dessas características mais abrangentes, essa era é conhecida também uma época como era da democracia, uma época de abertura, né? Isto contrastando aí com a questão da Idade Média, e a era também da razão, exatamente nesse mesmo caminho, e uma época também considerada a era da expansão. O expansionismo que a gente estuda em história é dessa época aqui. Bom, as características que eu classifiquei aqui como sendo características específicas que a gente pode observar, a gente vai ver aqui a primeira, por exemplo, a questão do início das monarquias nacionais em Portugal e também em outros países, a questão dessa monarquia. Então, quando a gente estuda dentro da história, a gente compreende aí esses termos e são bastante interessantes aí. Bom, o segundo que a gente tem aqui é a questão da expansão marítima, isso dentro daquele campo da colônia ibérica, né, questão de Portugal e Espanha, e depois essa expansão também para outros países, para outros territórios aí, beleza? A terceira aqui é a questão da difusão do Renascimento na Europa. Isso aí, quando a gente parte ali da Idade Média, fim da Idade Média, a gente tem esse florescimento nas artes, nas culturas aí, esse renascimento, uma ideia até ligada aí à questão dos gregos também, onde você faz essa ligação, essa ponte entre a Idade Moderna e a Idade Antiga, era onde existia aquele pensamento racional dos gregos, muito valorizado aqui nessa Idade Moderna. Bom, isso mostrando um rompimento com a Idade Média. Bom, relacionado às reformas de Martim Lutero, também está dentro desse contexto aí, você pode observar. Essa reforma aí, essa reforma de Martim Lutero, essas grandes reformas protestantes, elas conseguiram dividir a população, dividir os burgueses, né? Dividir os nobres intelectuais, e todo o povo também dividiu-se em católicos e protestantes. Ou você é católico ou é protestante, e essa divisão ela é uma divisão hostil, porque aí existem muitas guerras, muitas mortes, muitas batalhas, né, nesse contexto aqui. Bom, o quinto elemento, a quinta característica específica deste período é a criação de base democrática relacionada ao parlamento, né? Através da Revolução Inglesa, você tem aí a Revolução Inglesa, e o que representou também uma derrota ao absolutismo real, que a gente vai ver também uma queda dessas revoluções acontecendo. A sexta característica que você tem a Revolução Industrial na Inglaterra também, isso mais ou menos aí em meados do século XVIII. E a sétima você tem, dentro desse período, também a Guerra da Independência dos Estados Unidos, que não representou uma troca de como pensam os marxistas, que se considera uma revolução, não é considerada uma revolução pelo marxismo, porque geralmente uma revolução você tem uma troca dos meios de produção, igual acontece por exemplo, na Revolução Francesa, você tem uma troca de meio de produção. Primeiramente tinha lá, por exemplo, alguém estava dominando o sistema, e depois você tem a população também, os tal dos burgueses, subindo aí e mudando totalmente essa visão, saindo do feudo para outro modelo aí, beleza? O oitavo que você tem aqui é relacionado também à questão da Revolução Francesa, influenciada pelos filósofos iluministas também, proclamando o direito do homem e do cidadão. Então, esses são basicamente os elementos que você tem
dentro dessa estrutura aqui, desse período chamado de idade moderna, né? Que não é a idade contemporânea, não é a nossa idade, mas é a idade moderna, a idade que veio posterior à Idade Média. Lembrando que todas essas divisões elas são feitas em períodos posteriores, principalmente aí pelos franceses, ok? Se você gostou aí do vídeo, depois você pode aprofundar os seus estudos sobre cada um desses temas aí, aqui apenas para ter uma noção. Se inscreva no nosso canal, dê um joinha no vídeo, compartilhe, deixe seu comentário aí o que você achou, quais outros elementos, quais outras características você poderia acrescentar aqui neste período que você julga interessante, ok? Valeu, até a próxima aí.